Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. E hoje nós vamos ter uma temática muito interessante. Mas antes de ver essa temática, vamos corrigir a nossa tarefa. Vai aparecer aí para vocês na telinha. Então, a tarefa estava lá, né? Que era para a gente escrever, né? Naqueles quadrinhos, as frações equivalentes em relação ao que estava sendo solicitado. Então, a primeira fração era 2/12avos, que era para transformar numa fração equivalente a ela com o denominador 6. Então, observando ali nas nossas tiras de frações, nós temos, então, 2/12avos equivalente a 1/6. Se você notou ali, né, o risquinho está exatamente do mesmo tamanho que 1/6, as 2/12avos. Na sequência, então, 4/6, né, a gente vai transformar agora para uma fração equivalente de denominador 3, ou seja, dos terços. Olhando para baixo, né, porque os terços estão na reguinha de baixo, a dos sextos está no meio. Observando na parte de baixo, nós estamos vendo lá, então, que 4/6 equivale a exatamente 2/3. Muito bem, então 4/6 é igual a 2/3.
E 1/3, agora nas frações de denominador 12, então é lá para cima que a gente vai olhar. 1/3, passando o dedinho lá para cima, a gente vai encontrar a fração equivalente a ele a 4/12. Muito bem. E na questão número 2, a gente tinha que escrever do lado de cada uma das frações duas outras que fossem equivalentes a ela. Então, 1/3 é equivalente a 2/6, que é equivalente a 3/9. Olhando na tira de fração de vocês, vocês iam conseguir perceber essa semelhança, né? Essa equivalência. E pegando a tira de 1/2, a gente encontraria, então, equivalente a ela, 2/4 e 4/8. Muito bem. Então aí a gente corrigiu a tarefa, né? E hoje nós vamos então estudar, né? Ou vamos fazer aqui um estudo na nossa aula de matemática, fazendo uma investigação matemática. É isso mesmo, a gente vai fazer uma investigação, a gente vai detalhar aqui as operações para que a gente possa compreender, né? Como que se processa essas ideias operatórias aqui para frente. Então, o nosso objetivo da aula de hoje, né, nós vamos ver aqui na tela, que é descobrir por meio de investigações as propriedades das operações aritméticas para desenvolver estratégias de cálculo. Ótimo! Então, essa é a nossa tarefa de hoje. A nossa tarefa é investigar as propriedades das 4 operações aritméticas. Quais são as 4 operações? Adição, o que mais? Subtração, isso, multiplicação e divisão. Nós temos essas 4 operações. E essas 4 operações, elas têm algumas propriedades muito particulares. E a gente vai olhar para essas propriedades hoje. Para que a gente vai fazer isso, professora? Para que a gente possa estabelecer, né, dentro do nosso repertório, algumas estratégias de cálculo. Que quando a gente for realizar algum cálculo, opa, eu sei que eu posso fazer desse jeito. Por quê? Porque a operação me permite. Então é isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Então vamos ver lá no nosso início da nossa aula hoje com 2 problemas. Então os 2 problemas que a professora trouxe para vocês são esses aqui, ó. Os 2 primeiros, né? Vamos analisar esses 2 problemas do campo aditivo. O primeiro problema diz lá que a Bianca, né, ela já leu até a página 32 do seu livro. Amanhã ela espera ler as outras 15 páginas. Em que página ela estará se conseguir ler essas novas páginas? Então, olha bem, esse é um problema que a gente vai ter que pensar sobre ele, tá? A primeira ideia, né, que a gente tem aqui é de resolver com alguma operação. Nós já vamos ver qual é ela. Agora vamos analisar o segundo problema. A prateleira de leite de um supermercado tinha esvaziado, ficando com apenas 15 caixas de leite. Antes do almoço, o repositor trouxe mais algumas caixas de leite. Ele encheu a prateleira com mais 32 caixas. Quantas caixas de leite ficaram na prateleira nesse momento? Então veja, a caixa de leite desapareceu, as pessoas compraram, né? Foram comprando e foi diminuindo. Depois o repositor foi lá e colocou mais algumas. Essas mais algumas, né? Encheu a prateleira com as 32 caixas. Agora quer saber quantas caixas ficaram naquele momento, até o repositor preencher toda aquela nossa prateleira. Então veja, nós temos 2 problemas com os números iguais. Quais os números que apareceram aqui, ó? 32, 15. Aí no problema de baixo, 15, 32. Qual é a operação que resolve esse problema de cima? Vamos ver? Então, se eu tenho 32 páginas lidas, eu vou ler outras 15, eu vou terminar numa página X, né, lá pra frente. E o segundo problema? Então, eu tinha 15 caixas só sobrando na prateleira, preenchi com 32 para encher toda a prateleira e eu fiquei, então, com essa operação aqui. Olha para as 2 operações que estão aparecendo na telinha para vocês. 32 mais 15, 15 mais 32. Por acaso essas 2 operações vão ter a mesma resposta? O que vocês acham? Será? Eu acho que dá, né? Vamos ver aqui na professora? Então, olha lá. Nós temos, então, 32, eu vou fazer o registro aqui, mais 15, e daí vou fazer a outra operação do lado, o 15 mais o 32. Então, olha as 2 operações que a professora, né,
vai estar resolvendo para vocês aqui nessa pequena lousa. Então, vamos ver se vai dar a mesma coisa? Vamos olhar. Então, vamos lá, vamos fazer primeiro. 5 mais 2 é 7, 3 mais 1 é 4. Muito simples, muito fácil. 5 mais 2 é 7, 3 mais 1 é 4. Olha lá, quanto deu? 47. E 47 é igual a 47? Sim. Então, o que eu posso deduzir aqui dessa situação? O que a professora pode deduzir aqui dessas duas operações? Que se eu trocar de lugar, né, as parcelas, o meu total, o que acontece com ele? Olha o que aconteceu com o total. Ele não se altera, isso mesmo. Eu posso mudar, né, colocar a parcela de cima, de baixo para cima, tanto faz, mas o meu total vai ser sempre o mesmo. Então, essa é uma das propriedades da adição. Né? A adição eu posso trocar a parcela de lugar, posso pôr para trás, para frente, no meio. Aqui no caso eu só tenho duas parcelas, mas eu poderia ter um problema com mais parcelas, né? Então vamos ver o próximo problema? Vamos lá, terceiro problema que nós vamos trazer aqui para vocês. Então os alunos da professora Soraya, né, eles estão analisando algumas operações de adição. Então a professora Soraya passou umas adições, né, umas pequenas adições para eles fazerem. Eles descobriram algumas coisas interessantes sobre as formas de resolvê-las. Vamos ver se conseguimos descobrir algo também? Então veja, a primeira coisa ali, ó, 4 mais 7 mais 6. É uma das operações que eles tinham que resolver. 5 mais 9 mais 9. É outra operação que eles tinham que resolver. 3 mais 4 mais 3 mais 7. O que será que eles descobriram aí nessas operações que a gente também vai poder descobrir? Vamos ver? Olha que interessante. Eles pegaram o 4 e agruparam com 6 para dar 10, porque eles já sabiam que 4 mais 6 dá 10. Então, na cabeça deles, 4 mais 6 era muito fácil de fazer. Então, eles fizeram por primeiro. Então, ó, 4 e o 6, puseram uma flechinha, puxaram aqui e fizeram 10. Depois, o 10 que somaram, ele puxou aqui o 7, 10 mais 7, 17. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram a ordem, né? Colocaram um mais para frente, outro mais para trás, juntaram o do último com o primeiro. E aqui no segundo, o que eles fizeram? Opa, eu sei que 9 mais 9 é 18, então eu posso juntar o 9 mais 9 primeiro para depois fazer mais 5? Posso, então vamos juntar 9 mais 9, 18. Aí juntaram o 5 com o 18 e encontraram o 23. Então, olha, a ordem também se alterou. Alterando a ordem, o resultado continua o mesmo. A mesma coisa no problema anterior que nós fizemos. Lembra que a gente mudou as parcelas e não alterou o resultado final? Aqui também, só que aqui são contas com números bem pequenos, né? Agora, 3 mais 4 mais 3 mais 7. Bem, aqui eles eram assim, ó. 4 com 3 é 7. Muito bem. E aqui o 7 com 3 é 10. Eles juntaram primeiro esses dois, depois juntaram esses dois na soma e, por último, somaram as duas somas que tinham feito por primeiro. 7 com 10, 17. Então, esse jeito de resolver a operação, puxando esses risquinhos, juntando o primeiro com o último com o primeiro, também é uma outra propriedade da adição. Ou seja, eu posso associar as parcelas entre elas. Tirar uma de trás, puxar para frente, juntar do último com o primeiro, ou fazer o que está mais simples por primeiro, para depois fazer a outra soma. Então, a gente pode fazer essas associações. Fazendo essas associações, a gente pode resolver, né, com mais tranquilidade qualquer adição. Aqui, como a professora falou, são números pequenos, mas eu posso fazer isso com números grandes também. Vamos ver o próximo que vai aparecer na próxima tela? Então, veja aqui, nós vamos fazer agora uma síntese aqui do que a gente descobriu. Então, veja, a gente descobriu que trocando as parcelas de lugar, o total se mantém o mesmo, né? Ó, o total se manteve. Eu troquei as parcelas, mas o total se manteve. E no problema 3, eu associei diferentes maneiras para resolver as adições. Então, o que a gente descobriu? Que a ordem das parcelas na realização da adição não altera o resultado, ou seja, a soma, o total, ele não se altera porque eu troquei, né, as parcelas de lugar ou porque eu fiz associações nas ordens entre elas, ok? Então, duas propriedades importantes, quer dizer, uma propriedade com duas características, né? As parcelas trocadas de lugar não se altera o total. Ok, vamos ver mais uma tela?
Veja, agora a professora colocou uma soma com um número um pouquinho maior, né? Lá tinha 3, 7, 4, que eram números pequenos. Agora a professora pegou números maiores. O que a gente pode fazer com esses números maiores? A mesma coisa, olha aqui, ó. 54 eu deixo, né, de fora e depois eu junto o 32 e o 28 primeiro. Juntando o 32 e o 28, eu encontrei 60. Agora, 54 mais 60, 114. Vamos para o lado, vamos ver a segunda opção. A segunda opção é associar o 54 e o 32 por primeiro, para depois juntar o 28. Então, a mesma coisa lá, 54 mais 32, 86. Depois eu somo com o 28 e também achei o 114. Observe que as duas somas totais aqui não se alteraram. Elas ainda continuaram sendo 114, porque eu troquei, né, as associações aqui e deu certo. Mas e agora, professora, eu posso trazer o 28 lá de trás para somar com o 54 por primeiro para depois juntar com o 32? Posso. Então, olha lá, 54 mais o 28 por primeiro, 82, mais 32, que fecha 114 também. E aqui a gente observa que o total é sempre igual. Então, isso significa que numa adição com 3 ou mais parcelas, quando as parcelas são associadas de formas diferentes, o total será sempre o mesmo. Então, são mais uma das propriedades que nós temos da adição, o associamento entre essas parcelas. Como eu falei, trocando de lugar, alterando as parcelas de lugar, né, a ordem delas, eu não altero a soma total, como a gente já verificou em todos os 3 problemas. Para frente, vamos investigar um pouquinho mais. Agora, a professora vai fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. O que acontece quando a gente soma 0 a um número qualquer? Bem, para a gente investigar isso, a gente vai ter que dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou fazer um exemplo bem básico aqui para vocês, para a gente poder entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão do zero, tá? Então, se eu tenho aqui 2 conjuntos, que eu vou fazer 2 conjuntos, né? E vou colocar dentro de um conjunto, né, um desenho qualquer aqui. Já mostro para vocês. Então, olha lá. Então, a professora fez 2 conjuntos, tá? O conjunto que tem o sol, um solzinho, e um conjunto vazio. Esse conjunto vazio é o quê? É o nada, né? Representa um conjunto vazio, é a representação do zero. Ou seja, não tem nada desenhado aqui dentro. Seria a representação do zero. Um sol mais nada fica o quê? O sol ainda, ele vai continuar sendo sol, né? Eu não vou juntar ele com nada. Então, se eu juntar aqui o grupo, eu vou ter a igualdade ainda do próprio sol. Então, olha lá, né? Ficou assim a representação da professora, né? Então, eu juntei uma quantidade com nada e fiquei com uma quantidade, ok? Então, essa ilustração que a professora fez aqui, esse rabisco, né? Para a gente poder entender a ideia do zero aqui. Então, veja, o que acontece quando a gente soma zero a qualquer número, ou um número qualquer. Então, vamos ver lá. Veja, 0 mais 1 é 1. 0 mais 2 é 2, 0 mais 3 é 3, 0 mais 4, 4, 0 mais 5, 5, 0 mais 6, 6, 0 mais 7, 7, 0 mais 8, 8, 0 mais 9, 9, e aí terminamos, né? Do 1 ao 9, somando com 0, o que a gente percebeu? O que a gente percebe ali na soma de um número qualquer com 0? Que a soma vai ser sempre o quê? Olha ali. Isso, que a soma vai ser sempre o mesmo número, ó. Então, se eu somar qualquer número a 0, vai ser ele mesmo, porque o 0 não altera, né? A gente acabou de ver na ilustração aqui que o 0 não altera o resultado. Se eu somar 0 a qualquer número, vai ser sempre o próprio número, né? E o que acontece quando a gente pega, então, né, e diminui o 0 de um outro número? Então, pega um número qualquer e tira 0. Vamos ver? 1 menos 0 é 1. 2 menos 0 é 2, 3 menos 0 é 3, 4 menos 0 é 4, 5 menos 0 é 5, 6 menos 0 é 6, 7 menos 0 é 7, 8 menos 0 é 8, 9 menos 0 é 9. O que aconteceu aqui? Eu tirei 0 de um número qualquer, né? Dos números naturais quaisquer aqui, ó, 1 ou 9 pelo menos por enquanto, né? Que são números, se vale para os pequenos, vale para os grandes também. Então, vamos lá. Se eu tirar 0 de nada, ou desculpe, se eu tirar 0 de um número qualquer, eu vou tirar alguma coisa desse número?
Então, vamos voltar aqui para a ilustração que a professora vai mostrar para vocês agora, né? Então, vamos fazer um conjunto, de novo, um conjunto qualquer, e eu vou colocar aqui alguns desenhos, né, nesse conjunto. Então, olha lá, o conjunto que a professora fez aqui de coraçõezinhos. Tenho quantos coraçõezinhos nesse conjunto? 2, muito bem. 2 corações. Eu não vou tirar nada, não vou tirar 0, quer dizer, não vou tirar nada. Quantos vão ficar aqui dentro? Isso, vão continuar ficando os 2. Então vejam aqui, quando a gente tira nada ou a gente subtrai 0 de um número, vai continuar sendo o mesmo número, porque a gente não alterou ele, porque o 0 não altera aquele número que a gente está tentando diminuir, né? E o que a gente conclui aqui então? O que a gente pode concluir nessa atividade que a gente viu na investigação? O que a gente descobriu? Vamos ver? Somar ou diminuir 0 a qualquer número resulta no mesmo número. Então, isso mesmo, se eu somar ou se eu diminuir 0 de um número, vai continuar sendo esse próprio número. Então, esta, né, é uma outra propriedade da adição que a gente pode fazer uso dela nas nossas operações, né? Dentro das notas, da resolução dos problemas que a gente for usar, quantidades que exija a soma ou a subtração de zeros. Beleza? Muito bem, vamos continuar investigando um pouquinho mais. Só que agora a gente vai entrar no campo multiplicativo. O que é o campo multiplicativo? É o campo das operações de multiplicação e de divisão, isso mesmo. Então vamos ver os 3 problemas que estão aí no quadro. Vamos ler com a professora, tá? O primeiro problema, né? 2 sapos saltadores combinaram de fazer uma corrida de saltos em um mesmo percurso em linha reta. Então esse é um problema fictício, né? A gente está inventando ele agora. O sapo 1 deu 8 saltos de tamanho 3 e o sapo 2 deu 3 saltos de tamanho 8. Quem pulou mais longe? Bem, temos que verificar. O problema número 2. Em um jardim retangular, Marcos vai plantar grama. Sabendo que o jardim mede 3 metros de comprimento por 6 de largura, quantos metros quadrados de grama Marcos precisará cobrir de grama todo o jardim? E o problema 3, Joaquim vai pintar o muro. Ele já pintou 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Quanto mede a área do muro que já foi pintada? Então vejam, nós temos 3 problemas, que esse problema aqui tem alguma situação, esses 2 problemas são parecidos. A gente vai olhar cada um deles agora. Então vamos continuar lá. O problema número 1 mostrava o quê? 2 sapos saltadores, né? Vamos ver lá os sapos saltadores. O sapo 1, ele deu 8 pulos de tamanho 3. Então, ó, tamanho, né? Deu 8 pulos de tamanho 3. Então, esses pulinhos aqui que ele deu são os 8 pulos e cada um desses tracinhos vale de 3 em 3. E o sapo 2 deu 3 pulos só que de tamanho 8. Eu quero saber, ó, ao final dessa corrida aí, quem que venceu? Bem, 8 vezes 3, 3 vezes 8 é a mesma coisa? Vamos ver lá então. 8 vezes 3, 3 vezes o 8. Quanto é 8 vezes o 3 ou 3 vezes o 8? Quanto é? Olha a tabuada que a professora já trabalhou com vocês, lembram? Isso, muito bem. Tem gente que já está conseguindo memorizar a tabuada porque entendeu ela, né? Se você ainda não conseguiu memorizar, porque ainda ficou um pouquinho lá atrás do entendimento. Nós temos que entender a tabuada para poder memorizá-la mais facilmente. Mas 3 de 8, 8, 8 e 8, quanto dá? Isso, muito bem, 24. Então, 8 vezes o 3 ou 3 vezes o 8, as duas operações dão 24. Então, nesse caso do sapo, os 2 sapos chegaram na mesma distância. Ninguém pulou mais longe. Por que ninguém pulou mais longe? Porque 24 e 24 é um número igual. Então, eles chegaram na mesma distância, tá? Agora, o problema 2 e o problema 3. Vamos investigar os 2 problemas. No primeiro problema, no caso do 2, tinha lá que tinha que fazer, né, o jardim lá de grama, né? Tinha que plantar grama. Na largura de 3 pelo comprimento de 6. Então, 3 vezes o 6. 6 mais 6 mais 6.
E no problema 3 dizia do muro. O muro tinha um comprimento de 6 e uma altura de 3. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Se a gente for verificar quanto mede essa área e essa área, a gente vai achar a mesma coisa? Será? Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos contar aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa, 18 com 18. Então, o que aconteceu aqui no 3 vezes o 6 e o 6 vezes o 3? Aconteceu a mesma coisa aqui do 8 e do 3, que a gente trocou eles de lugar, ó. Trocou o 8 pelo 3 nas situações do sapinho e nos outros dois problemas a gente também alterou o lugar do 3 e do 6. Um foi para frente, o outro foi para trás. E o que aconteceu agora? Bem, no problema 1, a gente viu que as duas situações são iguais, valem 24, 8 vezes o 3 ou 3 vezes o 8. Mas no problema 2, a gente observou 3 vezes 6, 18 e no problema 3, 6 vezes 6 vezes o 3, 18 também. Então, se a gente observar aqui, ó, nessas dois fatores, né? Esse aqui é um fator, esse aqui é outro fator, e a resposta é o produto, né? O produto sempre vai ser a resposta da multiplicação. Então, os dois fatores aqui, ó, eles trocaram de lugar. O que a gente descobriu aqui, então? Que a ordem dos fatores da multiplicação não altera o resultado. Se eu multiplicar 6 antes do 3 ou 3 antes do 6, eu vou achar 18. Então, as duas situações, também parecida com a da adição, se eu alterar, né, o lugar dos dois fatores, eles não vão alterar também o produto final, ok? Então, essa é uma propriedade da multiplicação. Vamos continuar? Vamos investigar um pouquinho mais agora. Qual a investigação agora, professora? É em relação ao zero de novo. Sim, o zero, porque o zero, ele tem uma situação importante que a gente pode, assim, aprender e fica muito mais fácil de resolver as operações quando a gente tem zero no meio. Por quê? Porque na hora de calcular, a gente lembra dessa aula que a professora está ensinando aqui e vai ficar, ó, num pulinho, tá? O que acontece, então, quando a gente multiplica um número qualquer por zero? Agora é multiplicação, vamos ver? 1 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. E 9 vezes 0, 0. Opa, o que aconteceu aqui, professora? Só que lá na adição nós estávamos somando. Lembra que na adição a gente somou e daí não alterou, né? Na adição não alterou. Mas o que aconteceu aqui agora com a multiplicação por zero? Todos os produtos são zero. Então, se eu multiplicar zero por qualquer número, sempre vai ter zero, professora? Sim. Multiplicar zero por qualquer outro número, sempre vai dar zero. Então, essa é uma probabilidade importante da multiplicação, tá? Guarda ela aí com você. E o que acontece com a divisão, professora? Se na multiplicação zera tudo, a divisão, o que acontece com a divisão? Vamos ver? O que acontece se eu dividir 4 por 0? Bem, agora vamos fazer o rabisco de novo, né? Vamos fazer nossos rabiscos, porque os nossos rabiscos nos ajudam a raciocinar. E aí a gente consegue responder as perguntas. Então, eu vou colocar aqui, né, 4 pontinhos, porque ele tem 4, né? Então, eu vou fazer aqui 4 pontinhos. A professora está fazendo com números pequenos, mas vale para números grandes também, lembrando disso, tá? Então, olha aqui, ó, eu tenho 4 pontinhos aqui na lousa que a professora, né, desenhou aqui, rabiscou para vocês. Montem para mim 0 grupos. Como, professora? É isso mesmo, 0 grupos. Façam 0 grupos com esses 4 pontinhos. Dividam eles em 0 grupos. Opa, peraí. Mas, professora, 0 grupos, dividir em 0 grupos, mas não tem grupos. Olha aí, muito bem quem falou isso. Não existe 0 grupos, professora. Se não existe 0 grupos, o que acontece com a divisão aqui? Ela existe? Será que ela existe? Vamos ver?
Pode passar mais uma, que é a mesma coisa? Então, ó, é impossível fazer essas divisões. Eu não consigo pegar 25 coisas e fazer 0 grupos com elas. Eu não consigo pegar 4 coisas e fazer 0 grupos com elas. Então, a divisão por 0, ela não existe, tá? Então, é uma situação que a gente nunca vai encontrar. Por 0, a gente não existe. Sozinho o 0 ali na chave, se a gente fosse fazer assim, por exemplo, né? Armar aqui a operação, né? Quando a gente faz assim, ó, 4 divididos por 0. Isso aqui não existe, ó, ele não existe, eu não consigo fazer isso aqui, tá? Então, não existe divisão por 0. Então, o que a gente descobriu aqui? Qual é a propriedade que a gente descobriu? Vamos ver? Todo número multiplicado a 0 resulta em 0 e não existe divisões por 0. Então, essas foram as duas conclusões que a gente tirou dessa nossa investigação aqui dos zeros na multiplicação. Multiplicar por 0 sempre vai dar 0. E nunca a gente consegue fazer, né, um número dividido por 0, porque não existe divisões por 0. Porque a gente não consegue montar 0 grupos, né? Então, não existe divisões. Vamos investigar mais um pouquinho? Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer o contrário, não. A gente vai completar a ideia agora na mesma perspectiva, só que a gente vai usar agora o número 1. O que será que acontece quando a gente multiplica qualquer número por 1? E o que acontece quando a gente divide esse número por 1? Agora a gente vai observar, vamos ver lá? Então, olha lá. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 1, 6. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 1, 8. 9 vezes 1, 9. Opa, olha que interessante. Nós temos multiplicações por 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Muito bem, olha, vocês chegaram na mesma conclusão que eu. Se eu multiplicar 1 por qualquer número, eu vou obter o próprio número. E na divisão, o que acontece? Vamos ver? Então, se eu dividir qualquer um dos números ali, ó, observa bem. Isso, vamos terminar até o 9. Quando a gente observa as divisões de qualquer número por 1, o que aconteceu de novo? Olha lá, apareceu o próprio número também. Então, o que a gente conclui aqui nessa investigação? Que a gente descobriu que todo número multiplicado ou dividido por 1 resulta nele mesmo. Então, essa é uma outra propriedade do campo multiplicativo, tá? Que a gente pode então fazer as multiplicações por 1 e as divisões por 1, que vai resultar no próprio número. Agora, vamos investigar aqui os fatores, né, usando a multiplicação naquela malha retangular que a gente já aprendeu com a professora em aulas passadas, mas agora vamos fazer uma investigação decompondo os fatores, ou seja, fator e fator. Um deles a gente vai decompor, que é no caso aqui o 9. Por que o 9? Porque o 9 é maior, né? O 9 é maior, dá para dividir ele em duas somas de qualquer dois números que dê 9. Então o que eu fiz aqui, ó? 4 por 9, o retângulo, 4 por 9 também, só que agora eu dividi esse retângulo em dois outros retângulos menores. 4 vezes por o 6, por quê? Porque eu peguei 4 aqui, 6 aqui. E aqui, 4, 3. Então, eu fiz 4 vezes o 6, 4 vezes o 3. Fazendo a multiplicação agora do jeito que está aqui, em relação ao cálculo matemático, né? O registro matemático. Vejam lá. O 4 vai multiplicar primeiro o 6. Por que o 6? Porque 6, depois é o 3, tá? A gente dividiu o retângulo aqui. Então, 4 vezes 6, 24. 4 vezes o 3, por causa desse outro retângulo aqui, que é 12. 24 juntando o 12 dá 36. Então, somando, né, o produto dos dois fatores aqui, desse produto com esse produto, somando os dois, eu vou encontrar, então, 36. Nesse outro registro, né, retangular aqui do lado, a professora dividiu agora esse retângulo em mais pedaços. Vejam lá o que a professora fez. 5 vezes 8, eu peguei o 8 e dividi ele em 3 mais 3 mais 2. Então, eu dividi em 3 pedaços o retângulo, separando, né, decompondo o 8. O que a professora fez, então? Primeiro lá, 5 vezes o 3, ó. 5 vezes o 3, 15, porque é o resultado que dá nesse retângulo pequeno aqui. Aí, 5 vezes o 3, de novo, que é o retângulo do meio, que dá 15 de novo. 5 vezes o 2, que é o último retângulo,
5 vezes o 2, que é 10. Somando os 3 produtos, fechou 40. Então, 5 vezes 8 é igual a 40. O que a gente descobriu aqui então, professora? Que na multiplicação, um dos fatores pode ser decomposto em 2 ou mais parcelas e que cada parcela pode ser multiplicada separadamente para então ser adicionada. Então, isso que a gente fez aqui, a gente escreveu em palavras aqui, que é a nossa descoberta, tá bom? Que foi o que a gente descobriu. Continuando, tudo isso que a gente fez hoje, sistematizando, né? São todas as propriedades da adição e da subtração e todas as propriedades da multiplicação e da divisão. Então, vejam lá. Na adição, nós temos que a ordem das parcelas, né, não altera, né, a soma total. Se eu distribuir as parcelas em diferentes maneiras, fazer diferentes associações com essas parcelas, então eu também não vou ter o meu resultado final alterado. E se eu somar ou diminuir zero a qualquer um dos números que eu quiser, né? Aqui no caso foi 8, eu também vou ter o próprio número. Então, sistematizando todas as nossas ideias aprendidas da adição e da subtração. Em relação à multiplicação e à divisão, na multiplicação, se eu alterar o fator, trocar o fator de lugar um com o outro, o meu produto final não se altera também. E todo número multiplicado por zero vai resultar sempre em zero. E não existe divisões por zero. Foi a outra coisa que a gente aprendeu hoje. E que na multiplicação, um dos fatores pode ser decomposto em 2 ou mais parcelas e que cada parcela pode ser multiplicada separadamente para depois ser adicionada. Foi aquilo que a gente aprendeu agora por último, né? Decompõe uma das parcelas, então o 9 foi decomposto em 6 mais 3 e depois eu distribuí, né, a multiplicação para depois fazer a soma no final, ok? Então, sistematizando o nosso aprendizado de hoje. Bem, na continuidade agora, a gente vai então observar que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, porque o objetivo era o quê? Descobrir por meio de investigação que as propriedades das operações aritméticas para a gente poder desenvolver estratégias de cálculo. Então, foi isso que a gente fez hoje. A gente investigou as propriedades das operações de adição e subtração e de multiplicação e divisão, para que a gente possa agora, a partir desse conhecimento, fazer os nossos cálculos, as nossas operações e utilizar esses conhecimentos que a gente usou aqui, que a gente aprendeu aqui. Porque depois, o cálculo que a gente for fazer para frente, ele pode ficar mais ágil, mais rápido, né? Porque a gente já conhece essas propriedades, ok? E para finalizar a nossa tarefa, vamos ver lá o que a professora deixou para vocês. Então, a tarefa é a seguinte, né? Nós temos aqui 2 situações de cartões e nele vão ter, né, algumas operações. Eu quero que vocês calculem as operações sempre fazendo primeiro do parênteses para depois fazer o que está para fora do parênteses. Por isso que o parênteses está ali, para indicar que primeiro eu vou fazer a operação que está indicada entre parênteses e depois a de fora. E depois que eu fizer, eu vou registrar por escrito a minha conclusão, aquilo que eu concluí a partir dessas operações que eu realizei. E o número 2, eu mostro aqui o jeito que a Ana Cláudia fez uma operação. Então, ela fez 35 vezes 8. Ela decompôs o 35. 30 mais 5, depois vezes 8. Aí ela pegou e multiplicou o 8 pelo 30 primeiro, para depois multiplicar o 8 pelo 5. O produto resultado, né, dessas 2 multiplicações, ela soma no final e acha 280. Agora é a sua vez. Faça igualzinho a Ana Cláudia fez, com essas 3 operações. Muito bem, então essa aí é a nossa tarefa, né? Usando as propriedades que a gente aprendeu na aula de hoje para poder terminar a tarefa e fazer a conclusão das ideias que a gente teve ali nas propriedades das operações que a gente aprendeu, ok? Bem, a nossa aula está terminando, a gente vai ficando por aqui. Espero que hoje vocês tenham aproveitado bastante a aula, aprendido bastante, colocando em prática aqui na tarefa o que vocês aprenderam e a gente vai se ver na próxima aula. Um beijinho, tchau e até a próxima! Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, crianças! Estamos aqui para mais uma aula
de língua portuguesa para o 4º e o 5º ano. Eu sou o professor Júnior, como vocês já conhecem, e nós temos uma tarefinha, vocês lembram? Antes disso, eu vou dar um tempinho para que vocês separem aí na casa de vocês o material que nós vamos utilizar. Lápis, caderno e borracha. Se você é aluno do 4º ano, a tarefa que nós enviamos, ela está lá no livro didático, além do material complementar. Se você é aluno do 5º ano, a atividade foi enviada também pelas escolas, né? O texto que vocês deveriam ler era esse aqui, Os Músicos de Bremen, né? Que conta a história de 4 animaizinhos que vão em busca da cidade de Bremen para se tornarem músicos, né? Vocês leram lá em casa na hora de fazer a tarefa e agora nós vamos responder as questões que estão lá no material complementar, né? A questão número 1 era: releia um trecho do conto Os Músicos de Bremen e observe os sinais de pontuação que foram trabalhados na última aula. O trecho era: pare com isso, pediu o burro. Seus gritos varam a alma da gente. Por que canta assim? É o meu jeito de profetizar bom tempo, explicou o galo. Hoje é dia da minha dona lavar as fraldinhas do bebê e tem que ter sol para secá-las. Mas amanhã é domingo, ela vai receber convidados para o almoço e, pobre de mim, vou ser servido assado. Estou cantando pela última vez porque hoje à noite vou ser degolado. Neste trecho, reparem lá que os travessões indicam o quê? Aqui é onde ele diz assim, ó, pare com isso, pediu o burro, né? Seus gritos varam a alma da gente. Então, sempre que alguém ia falar, nós utilizávamos os travessões. Então, eu posso dizer que os travessões indicam o quê? O início das falas dos personagens e a mudança para a voz do narrador. Então, sempre que muda ou do narrador para o personagem ou do personagem para o narrador, a forma com que isso foi retratado no texto era através dos travessões. Letra B. O que o ponto de interrogação indica nesse trecho? Vamos buscar o ponto de interrogação. Olha lá. Por que canta assim? O ponto de interrogação foi utilizado para quê? Indica que a frase é uma pergunta. Muito bem, os pontos de interrogação são utilizados para fazer perguntas. Letra C. Agora observe as frases em que o ponto de exclamação foi utilizado nesse trecho. Depois, copie a frase que expressa pedido, indignação e lamento. Vejam que tem vários pontos de exclamação. Nós temos aqui, ó, pare com isso! Ou ainda, seus gritos varam a alma da gente. E também nós temos, onde que está o terceiro? Vamos rever lá. Hoje à noite vou ser degolado. Então nós temos aqui, qual deles indica pedido? Ó, pare com isso. Ele está pedindo, né? Pare com isso. Quando que ele indica que está indignado? Olha, seus gritos varam a alma da gente. Ele está indignado com os gritos do galo, né? Para quem lembra lá da história. E o último, lamento. Quando é que o ponto de exclamação é utilizado para lamentar alguma coisa? Ó, estou cantando pela última vez, porque hoje à noite vou ser degolado. Então, se você respondeu isso aí lá na nossa tarefa, parabéns, você acertou. Na atividade 2, algumas vezes em umas frases combina-se mais de um sinal de pontuação, ou o mesmo sinal é repetido. Veja, quem está aí? Ou no segundo quadrinho, socorro, a casa é mal assombrada. Que efeito a combinação do ponto de interrogação e do ponto de exclamação deu à primeira fala lá no primeiro quadrinho? Ele utilizou exclamação e interrogação. Significa que a personagem fez uma pergunta em tom de espanto. Então, combinamos dois sinais de pontuação. Nós temos a pergunta com a interrogação e o espanto com a exclamação. Muito bem. E a letra B. Que efeito o uso repetido do ponto de exclamação dá à segunda fala? Olha lá quando ele usa várias vezes, ó, socorro! Ou a casa é mal assombrada. 3 vezes foi utilizado o ponto de exclamação. Será que isso significa
ele é utilizado para ressaltar a duração, a intensidade e a altura da voz e ajuda a expressar medo, espanto? Ou ele destaca uma entonação afirmativa e expressa certeza? Ou ainda, reforça a entonação de dúvida e ajuda a expressar surpresa? Vejam bem, ele diz assim: socorro! A casa é mal assombrada! Ele está dando uma intensidade àquela frase, né? Então a resposta certa é a primeira. E a nossa última atividade é: releia os trechos em voz alta e observe as reticências. Hoje é dia da minha dona lavar as fraldinhas do bebê e tem que ter sol para secá-las. Mas amanhã é domingo, ela vai receber convidados para o almoço e pobre de mim, vou ser servido assado. Ou ainda, ó, mas os músicos, gostaram tanto do lugar que desistiram de ir para Bremen. As reticências indicam o que nesse trecho? A expressão de um sentimento com intensidade? Uma pausa bem marcada ou o término de uma fala? Ou ainda uma suspensão ou uma interrupção do pensamento? Vamos reler um pedacinho aqui, ó. Mas amanhã, veja que ele não encerra o pensamento. Então ele apenas dá uma pausa um pouco mais longa. Resposta certa é a última opção. Tudo bem? Então agora que nós já corrigimos a tarefa, nós vamos para a nossa aula de hoje. Escrevam lá no nosso cabeçalho a data, né? Lembre-se do seu nome completo e escreva aula de língua portuguesa. Os objetivos da aula de hoje são reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos como forma de apresentação de dados e informações, além de usar o acento gráfico, o agudo e o circunflexo. Vamos lá? Para esta aula, o professor preparou uma dinâmica. Essa dinâmica se chama Liberte uma Palavra. Lá no texto que nós estudamos, nós temos várias palavras que estão presas na gaiola. E então nós vamos libertar essas palavras. Vamos lá? Primeira delas, deixa eu escolher uma aqui. Eu vou libertar esta palavra aqui. À medida que eu for libertando, a primeira delas é sorumbático. Olha só, sorumbático lá no texto significava triste, abatido, né? Então a primeira palavra libertada. A segunda delas, vamos lá. Opa, mais uma palavra que vai ser libertada. A segunda delas é a palavra músico. Olha só, bem presente lá no nosso texto. Vamos para a terceira palavra. Vamos escolher essa daqui. Vamos lá. Que palavras será que são? A palavra árvore. Olha só. 3 palavras nós já libertamos. Quarta palavra, vamos lá? Aqui nós temos a palavra distância. Vejam só quantas palavras que estavam presentes lá no nosso texto. Quinta palavra. Olha só, mais uma palavra que nós libertamos, a palavra quilômetros. Vamos para a sexta palavra. Escolher mais uma, acho que vai essa daqui. A nossa sexta palavra é a palavra alaúde. Quem leu lá no texto viu que alaúde significa o quê? Um objeto, né? Um instrumento musical com cordas. Muito bem. Vamos para a nossa sétima palavra. O professor vai escolher uma palavra, essa daqui do cantinho. Vamos lá, mais uma palavra para libertar da nossa gaiola. A palavra fósforo. Vamos para a oitava palavra. Deixa eu escolher essa daqui. A oitava palavra é a palavra você. Muito bem. Que também está lá no nosso texto. Vamos para a nona palavra. E agora? Restam poucas. Qual será que eu vou escolher? Vou escolher essa rosa aqui. Esta palavra é a palavra
última. Olha só. Falta pouco. Próxima palavra. Mais uma palavra livre. É a palavra bebê. Olha só, mais uma palavra que nós libertamos. E agora, qual será que eu escolho? Eu vou escolher a laranja. Que palavra será que é essa? Mês. Olha só, mais uma palavra que nós libertamos. E a última palavra que o professor vai libertar aqui, vamos ver qual que é. É a palavra pátio. Muito bem, então agora que nós já temos lá no nosso quadro todas as palavras que foram libertas do texto, nós temos a palavra sorumbático, músico, árvore, distância, todas essas que nós libertamos. Se eu for pedir para que vocês organizem estas palavras em 2 grupos, que critério você utilizaria para escolher os grupos das palavras conforme coisas em comum que elas possam ter? Como você organizaria? Pense aí, destas 12 palavras, dividi-las em 2 grupos. E agora, como será que você dividiu? Vamos ver uma forma que o professor escolheu? Muito bem, veja só, em vermelho e em verde eu distribuí as palavras em 2 grupos, olha só. As palavras com acento agudo e as palavras com acento circunflexo. Nem todas as palavras possuem acentuação, mas você sabe por que estas palavras que nós libertamos lá da gaiola possuem essa acentuação? Algumas com o acento agudo, outras com o acento circunflexo? Existe uma regra para isso. Vamos dar uma olhada? A acentuação serve para demonstrar qual é a sílaba mais forte da palavra, ou seja, a sílaba tônica, identificar o timbre da vogal, ou seja, será que é um timbre mais aberto, né? Ou é um timbre mais fechado? E ainda para diferenciar o sentido das palavras. Vejam esse exemplo. Estas 2 palavras sem acento são extremamente iguais e significam a mesma coisa. Quando eu acentuo elas, a primeira com o acento agudo, olha só, vovó, vejam que o timbre da vogal é mais aberto, olha só, vovó, né? O acento agudo serve para dar um timbre mais aberto para as palavras. Enquanto que a palavra vovô, olha só, vovô, ele é um som mais fechado, ele é um timbre mais fechado. Então, o significado é totalmente diferente. Eu consigo identificar que com o acento agudo eu estou falando da vovó, enquanto que com o acento circunflexo eu estou falando do vovô. Diante desta explicação a respeito da acentuação das palavras, do uso do acento agudo e do acento circunflexo, eu trouxe um exercício para vocês. Então agora vocês vão escrever no caderno as seguintes palavras utilizando o acento adequado, ou o acento agudo ou o acento circunflexo. Lembrem lá. Vou dar um tempinho para vocês escreverem lá no caderno estas 8 palavrinhas. Tudo bem? Estas palavras são fáceis. Podemos começar a correção? Olha só, a primeira delas, gráfica. Na palavra gráfica, eu tenho um som na vogal, ó, eu identifico que a sílaba mais forte é a sílaba gra. Então, gráfica, a vogal é mais aberta. Então, o sinal adequado aqui é o acento agudo. Muito bem. A próxima palavra é a palavra saudável. Olha só, saudável. Qual é a sílaba mais forte? É o da, né? Saudável. O A aqui também é um A mais aberto, né? Olha, saudável. Então, acento agudo. Muito bem. Na próxima palavra, frequência. Olha só, frequência. Qual é a sílaba mais forte? O quen, né? Vejam que aqui o som ele é mais fechado, ele é mais abafado. Então, o sinal correto é o acento correto é o circunflexo, né? Na próxima palavra,
diária, né? Diária. Qual é o acento, será? O acento agudo, porque a vogal é aberta, olha só, diária. Se caso eu utilizasse aqui um acento circunflexo, eu teria um som mais fechado, um som mais nasal e a palavra ficaria diária, né? Então o correto é diária, eu uso o acento agudo. Na próxima palavra, vamos lá, importância. Qual é a sílaba mais forte dessa palavra? É a sílaba tan. Eu já consegui identificar isso ao pronunciar. Então o tan. A vogal ali, o A no caso, está mais fechada ou ela está mais aberta? É uma vogal mais fechada, por isso eu utilizo o acento circunflexo. Muito bem, importância. Se eu utilizasse neste caso aqui o acento agudo, eu teria a palavra importância, né? Ficaria muito difícil até a pronúncia. Então, correto o acento circunflexo. Na próxima palavra, filósofo. Neste caso, nós temos a sílaba ló como a mais forte, né? Filósofo. Vejam só, a sílaba, a vogal é mais aberta, né? Ó, filósofo. Então, eu tenho o acento agudo. Muito bem. Na próxima palavra, cérebro. Cérebro. Mais um caso de vogal aberta. Então, eu tenho acento agudo no E. Muito bem. E na palavra pirâmide, olha só, pirâmide. A sílaba rã, ela é uma sílaba mais fechada. Então, quando o timbre da vogal é mais fechado, eu utilizo o acento circunflexo. Muito bem, essa é a nossa resolução do exercício. Reparem nessas palavras aqui, cérebro e pirâmide. Agora que nós já vimos como utilizar a acentuação, o professor vai relembrar lá da nossa primeira aula da semana de língua portuguesa, quando nós tratamos dos textos informativos, vocês lembram? Reparem só nesse texto. Sobre o cérebro, lembra que o professor falou que os textos existem várias formas de se apresentarem? Esse aqui é um texto. Ele fala aqui, ó, sobre que o cérebro, ele processa a informação visual 60 mil vezes mais rápido do que a textual. Ou seja, quando a gente vê alguma coisa, a gente aprende muito mais rápido do que se a gente apenas ler, né? 90% das informações são visuais, 70% dos sensores receptivos estão nos olhos. Então, olha que forma bonita que o texto teve de nos mostrar, de nos trazer informações, né? 50% da atividade cerebral é ativada durante o processo visual e 40% das pessoas, né, respondem melhor a estímulos visuais. Agora reparem, um texto escrito. Vamos ler esse texto e ver o que ele diz? Olha só, marketing visual. Qual a importância das imagens? Ó, mais uma vez aqui os sinais de acentuação aparecendo. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa frase é atribuída ao filósofo chinês Confúcio e hoje em dia temos muitos estudos que comprovam essa afirmação. 90% das informações transmitidas ao cérebro são visuais e as imagens são processadas 60 mil vezes mais rápido no cérebro que os textos. 40% das pessoas respondem melhor à informação visual do que a um texto simples. Quantas vezes nós clicamos em um link simplesmente por causa da foto usada para ilustrar? Os seres humanos são naturalmente atraídos para o conteúdo visual. Quer se trate de uma imagem ou de um vídeo, as pessoas preferem consumir informações em formato visual, pois é mais atraente, e isso leva ao aumento do engajamento e melhor performance de um post. O nosso cérebro processa as imagens simultaneamente, e os textos são processados em sequência, por isso é muito mais rápido absorver as informações visuais. Estudos indicam que as pessoas se lembram de apenas 10% do que elas ouviram, 20% do que leram e 80% do que viram. Com esses números, fica claro porque é crucial utilizar imagens para chamar a atenção de mais e mais leitores. Repare, 2 textos apresentados de maneira diferentes, mas ambos os textos tratam do mesmo assunto e eles falam de uma coisa que é verdade. Olha, qual deles chama mais atenção? Aquele que é
visual. Vejam que os textos informativos, eles têm várias maneiras de se apresentar. Pode ser escrito, pode ser com um infográfico, por exemplo. E um último exemplo aqui, antes de nós finalizarmos, é um texto sobre a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um instrumento sobre a forma gráfica que visa orientar as pessoas para uma dieta mais saudável. É um guia alimentar geral que demonstra como deve ser a alimentação diária para uma população saudável, acima de 2 anos de idade. Os alimentos são divididos em grupos de acordo com o tipo de nutriente que possuem em maior quantidade. Na base da pirâmide, encontram-se os alimentos que devem estar presentes na alimentação em maior quantidade. Assim, à medida em que for subindo os níveis da pirâmide, a frequência ou quantidade dos alimentos devem ser restringidos nas refeições. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, os alimentos do primeiro nível da pirâmide, como os cereais, pães, tubérculos e raízes, que formam a base da pirâmide, devem estar presentes em aproximadamente 5 porções para crianças em idade escolar e pré-escolar, quanto que para adolescentes e adultos esse número varia entre 5 e 9 porções diárias. Já as frutas, verduras e legumes, que se encontram no segundo nível da pirâmide, devem estar presentes em pelo menos 3 porções diárias para crianças e entre 4 e 5 porções para adolescentes e adultos. Ocupando o terceiro nível da pirâmide, encontramos alimentos como leites, queijos e iogurtes, que tanto para crianças quanto para adultos são recomendadas pelo menos 3 porções diárias. Ainda no mesmo nível da pirâmide, carnes e ovos, recomenda-se em média 2 porções para crianças e entre 1 e 2 porções para jovens e adultos. Os feijões também fazem parte do terceiro nível da pirâmide e uma única porção diária é suficiente tanto para crianças quanto para adultos. No topo da pirâmide encontram-se alimentos como óleos, gorduras, açúcar e doces, que devem ser consumidos em menor quantidade, sendo uma porção diária o suficiente para crianças em idade pré-escolar e escolar, podendo chegar a 2 porções para adolescentes e adultos. Veja, um texto puramente informativo. Da mesma maneira, a imagem da pirâmide nos traz todas essas informações. É mais fácil guardar as informações vendo que a base, que é maior, significa que nós devemos consumir em maior quantidade, e à medida que vai subindo, olha só, as porções começam a ficar menores. Então é um texto extremamente visual que nos mostra a mesma coisa. Então olha só, nós também temos uma tabela, né? E essa é a tarefa da aula de hoje, preencher a tabela de acordo com os 2 textos que nós trabalhamos. Veja só, o nível da pirâmide lá no texto e a quantidade utilizada. Vamos preencher? Ó, o nível da pirâmide. De acordo com a Organização Mundial, os alimentos do primeiro nível, então olha só, são utilizados, devem ser consumidos 5 porções para crianças, né? Ou 5 a 9 para adultos. Tudo isso está lá no texto. A mesma coisa acontece com os outros níveis, olha, segundo nível, verduras, legumes e frutas, né? 3 porções para crianças, 3 porções de frutas. Adolescentes e adultos, 4 a 5, né? Terceiro nível da pirâmide, onde estão leites, queijos, iogurtes, carnes, ovos, feijões, né? Nós temos qual a porção para as crianças? 3. Para adultos, 3. Carnes e ovos, 2 porções para crianças. Adolescentes e adultos, 1 a 2. Feijões, 1 porção para crianças e para adultos, 1 porção. Óleos, gorduras, açúcar e doces, que estão lá no topo da tabela, então são o 4º nível e deve ser 1 porção para crianças, podendo chegar 1 a 2 para adolescentes e adultos. Vejam só, gente, como é fácil. Um texto que também se apresentou em forma de desenho da pirâmide também pode ser preenchido em forma de uma tabela. Então, esta semana, nós aprendemos que os textos podem se apresentar de diversas maneiras, né? Os textos informativos são tabelas,
gráficos, verbetes, notícias, infográficos, né? Eu espero que vocês tenham gostado de trabalhar com esses diversos tipos de texto. Lembre-se sempre, realize as atividades que você recebe da sua escola e nos envie fotos, ok? Bom fim de semana para vocês! Antes de nós finalizarmos a nossa aula, o professor trouxe mais uma história do Leia para mim. Vamos lá? A velhinha que dava nome às coisas. Essa é uma história da Cynthia Highland, ilustrada por Catherine Brown. Era uma vez uma velhinha que adorava dar nome às coisas. Ela apelidou seu velho carro de Beto. A velha poltrona onde descansava apelidou de Frida. Chamava a velha cama onde dormia de Belinha. E a sua velha casa deu o nome de Glória. Toda manhã ela se levantava de Belinha, tomava uma xícara de café sentada em Frida, trancava a Glória e dirigia Beto até o correio. Ela sonhava em receber uma carta de alguém, mas tudo o que recebia eram contas. A velhinha nunca recebia nenhuma carta, porque todos os seus amigos já haviam morrido. Isso a preocupava. Ela não gostava da ideia de estar só, sem nenhum amigo, sem ninguém a quem ela pudesse chamar pelo nome. Então, ela começou a dar nome às coisas, mas só dava nome às coisas que sabia que durariam mais do que ela. Seu carro, Beto, era mais forte e ágil do que qualquer outro. Sua poltrona, Frida, continuava perfeita e nunca ouvira nenhum ranger ou estalido de sua velha cama, Belinha. E sua casa, Glória, estava de pé há mais de 100 anos e não parecia ter mais do que 20. A velhinha sabia que não sobreviveria a nenhuma dessas coisas e essa ideia a deixava tranquila. Um dia, quando ela estava lavando a lama de Beto, dizendo-lhe que Glória não gostaria de ser vista com um carro sujo à sua frente, um cachorrinho marrom apareceu no portão do jardim. A velhinha, que não dera nome ao portão porque as dobradiças haviam enferrujado e ela sabia que o portão não duraria muito mais tempo. O cachorrinho abanou o rabo, parecia estar com fome. De pé, ao lado de Beto, a velhinha ficou olhando para o cachorrinho demoradamente. Ela murmurou. Então, ela foi até Glória, pegou um pedaço de presunto na geladeira e saiu novamente. Ela deu o presunto para o cachorrinho esfomeado e mandou que ele fosse para casa. Ela lhe disse que Beto sempre fazia os cachorrinhos passarem mal, que Frida nunca permitia que cachorros sentassem nela e que Belinha não comportava um adulto e um cachorrinho. Além disso, Glória não tolerava pelo de cachorro. E o cachorrinho foi embora. Mas no dia seguinte, lá estava ele de novo. A velhinha estava sentada em Frida, lendo um livro sobre sempre-vivas, quando viu o cachorrinho pela janela. "Vá para casa!" ela gritou. O cachorrinho abanou o rabo quando a viu. "Vá para casa!" ela gritou mais uma vez. Mas o cachorrinho continuou abanando o rabo. A velhinha notou que ele ainda parecia ter fome, então ela foi até a geladeira. Ela lhe deu um pedaço de queijo e 2 biscoitos e o mandou embora novamente. E ele foi. Naquela noite, enquanto afofava o travesseiro de Belinha, ela pensou no cachorrinho. "Ele é tão bonitinho", pensava ela. "É muito bonitinho mesmo", continuou pensando. Mas ele não podia ficar. Se ficasse, ela teria de dar um nome ao cachorrinho, e ele nunca duraria tanto quanto Glória, Frida, Beto ou Belinha. Talvez ela durasse mais do que ele e não queria arriscar. Ela não queria viver mais do que qualquer outro amigo. Era melhor continuar mandando-o embora. Todos os dias, o cachorrinho marrom vinha até o portão da velhinha. Todos os dias ela o alimentava e o mandava embora. Ele sempre ia, mas sempre voltava no dia seguinte. E foi assim durante meses. O cachorrinho cresceu até que não era mais filhote. Era um cachorro adulto. E continuava sendo um cachorro sem nome.
Durante os meses que se passaram, a velhinha havia comprado uma cômoda, que apelidara de Berta, um carrinho de mão, que apelidara de Fred, e um porco de cimento para seu jardim, que apelidara de Caco. Mas o cachorro que ela alimentava fielmente todos os dias no portão ainda não tinha nome. Como não tinha nome, a velhinha não se preocupava em sobreviver a ele e por isso se achava muito esperta. Um dia, o cachorro marrom não apareceu na casa da velhinha. Sentada em Frida, ela ficou de olho no portão o dia inteiro, mas o cachorro não veio. A velhinha ficou triste. No dia seguinte, novamente, o cachorro não apareceu. A velhinha dirigiu Beto pela cidade procurando o cachorro, mas não o encontrou. Ela ficou mais triste ainda. No dia seguinte ao dia seguinte, quando o cachorro ainda não havia aparecido, a velhinha entendeu que tinha de fazer alguma coisa. Ela pegou o telefone e ligou para o canil da prefeitura. "Vocês pegaram algum cachorro marrom?" ela perguntou ao encarregado do canil. "Temos um canil cheio de cachorros marrons, madame", ele respondeu. "O seu estava usando coleira com o nome dele?" "Não", respondeu tristemente a velhinha e desligou o telefone. A velhinha sentou-se e ficou pensando no cachorro marrom que não tinha coleira com o nome. Onde quer que estivesse, ninguém saberia que ele tinha de vir todos os dias até seu portão para que ela lhe desse de comer e o mandasse embora depois. Que as coisas tinham de ser sempre dessa forma. O cachorro marrom não tinha coleira, não tinha nome e ninguém poderia saber sobre sua história. A velhinha tomou uma decisão. Trancou Glória, entrou em Beto e foi até o canil da prefeitura. Ela falou para o encarregado: "Vim procurar o meu cachorro." Ele perguntou de que cor era o cachorro. "É marrom", ela respondeu. Ele perguntou quantos anos tinha o cachorro. "Cerca de 1 ano", ela disse. Então ele perguntou qual era o nome do cachorro. A velhinha pensou um pouco, lembrou-se dos nomes de todos os amigos queridos aos quais ela havia sobrevivido. Viu seus rostos sorridentes, lembrou-se de seus nomes e pensou em como tivera a sorte de ter conhecido esses amigos. "Sou uma velha sortuda", ela pensou. "O nome do meu cachorro é Sortudo", ela disse ao encarregado do canil. O encarregado do canil a levou até um grande quintal cheio de cachorros brancos, cachorros pretos e cachorros marrons. A velhinha olhou ao redor até que avistou seu cachorro marrom sentado em frente ao portão. Ele estava olhando para Beto, estacionado ali fora. A velhinha gritou: "Aqui, Sortudo!" E ao som de uma voz, o cachorro marrom veio correndo. Daquele dia em diante, Sortudo morou com a velhinha e sempre obedecia quando o chamavam pelo nome. Parece que Beto não fazia mal a todos os cachorros e Frida não se incomodou dele sentar nela. Glória também não ligou para os pelos do cachorro. E todas as noites Belinha fazia questão de se esticar bem para que nela coubesse um cachorro marrom sortudo e a velhinha que lhe dera o nome. Vem aí, Ciências da Natureza. E aí, galera, hoje é dia de Ciências na Tela. Hoje eu vim aqui com uma ideia muito legal para vocês. O que vocês acham de nós fazermos uma viagem? Sim, uma viagem pelo espaço sideral. E aí, gostaram da ideia? Vamos nessa? Nós já fizemos o universo na garrafa, lembram? Então, hoje nós vamos viajar pelo universo. Mas para isso, precisamos de alguns detalhes. Olha só a minha roupa. Do que se parece? Sim, de astronauta. E quem são os astronautas? Os astronautas são cientistas que estudam incansavelmente nosso espaço e viajam para lá para nos deixar ligados em todos os fenômenos espaciais. Eles são como vocês, sempre ligadinhos nos estudos, com a cabeça funcionando a todo momento e aprendendo cada vez mais. Mas e como os astronautas viajam para o espaço? De carro?
Bicicleta? Avião? Não, eles viajam com um foguete espacial. O foguete espacial é enorme e muito rápido. Para que ele suba e atinja uma grande velocidade, precisa de muito combustível e energia. Olha só a potência de um foguete! Falando nisso, nosso foguete está pronto. Bora viajar pelo espaço? Contagem regressiva, hein? De trás para frente. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Uau! Estamos atravessando a atmosfera terrestre e indo para o espaço sideral. Olha o planeta Terra, o nosso planeta. Como é lindo visto aqui de cima. Conseguimos ver os oceanos azuis e os continentes, as partes de terra do nosso planeta. Eu acho que agora eu já posso tirar o meu capacete. Olha! O que será? É a Lua, o satélite natural da Terra. Mas como será que ela veio parar aqui? Os cientistas dizem que ela surgiu porque há milhões de anos um corpo celeste colidiu com a Terra e surgiu a Lua. Ela seria um destroço dessa colisão. Ela é linda e brilhante. Mas ela não tem luz própria, é o Sol que a ilumina e nós conseguimos vê-la aí do nosso planeta. A Lua também faz 3 movimentos. O movimento de rotação, onde ela gira ao redor dela mesma, o movimento de translação, onde junto com a Terra ela gira em torno do Sol, e o movimento de revolução, onde a Lua gira ao redor da Terra. Uau! Quantas crateras! Lá da Terra nós conseguimos enxergá-las, principalmente quando está na fase cheia. Agora eu quero conhecer os planetas. Vamos lá? Olha Vênus, o planeta vizinho da Terra. Ele é o segundo planeta do Sistema Solar. Você sabia que conseguimos vê-lo aí, ó, do nosso planeta? Parece uma estrela. Alguns até chamam de estrela d'alva. É muito brilhante. Às vezes ele fica ao lado da Lua, mas não é uma estrela não. É um planeta. É Vênus. Vênus é um planeta rochoso e é quase do tamanho da Terra, mas não tem água e nem vida aqui. E é muito quente. Vamos sair daqui. Vamos agora para Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Ele é um pouquinho maior que a Lua e ele é muito quente e muito frio ao mesmo tempo. Chega a 430 graus Celsius e a 170 graus negativos. Muito mais quente e muito mais gelado que a Terra. Agora, vamos conhecer o astro-rei, a estrela do nosso sistema solar, que nos fornece luz e calor. O Sol, apesar de ser considerado uma estrela anã, ele é tão grande que caberiam 1 milhão de planetas Terra dentro dele. E sua energia equivale à explosão de 100 milhões de toneladas de dinamite
por segundo. Ele é uma bomba gigantesca e muito quente. Tem a temperatura de 15 milhões de graus Celsius. Mas, pela distância que nosso planeta se encontra do Sol, ele emite luz e calor na medida certinha para vivermos. Sem o Sol, nós não existiríamos. Agora ficou muito quente e explosivo. Vamos voltar em direção aos outros planetas que ficam depois do nosso. Tchau, Sol! Tchau, Mercúrio! Tchau, Vênus! Até depois, Terra! Olha! O planeta vermelho! Esse planeta é Marte. Ele tem essa cor porque possui muito ferro. Marte possui o maior vulcão de todos os planetas, o Monte Olimpo. Ele é 3 vezes maior que o Monte Everest, uma montanha enorme que temos aí na Terra. Apesar de ter o maior vulcão do Sistema Solar, ele é o segundo menor planeta do nosso sistema. Muitas pessoas achavam que existia vida em Marte, mas ninguém encontrou nada. Outra coisa legal sobre Marte é que aqui os humanos também já chegaram. Tem um equipamento chamado Mars Rover que está há vários anos coletando materiais e enviando informações e imagens para o nosso planeta. Não é incrível? Mas vamos sair daqui antes que a gente encontre algum marciano por aí. Tchau, Marte! Uau! Que planeta gigantesco! É Júpiter, o 5º planeta do Sistema Solar. Ele é o maior, é 11 vezes maior que a Terra. Ele é um planeta gasoso, todinho feito de gases. E essa mancha vermelha? Ah, é uma enorme tempestade que dura mais de 100 anos. Vamos sair daqui antes que essa tempestade nos pegue. E esses anéis? Que lindo! É Saturno. Ele é o 2º maior planeta do Sistema Solar, 9 vezes maior que a Terra e também é gasoso, como Júpiter. Além desses lindos anéis de gases, ele tem 20 satélites naturais, ou seja, 20 luas. Deveria ser lindo morar aqui e olhar para o céu e ver as 20 luas e ainda o seu anel. Mas não tem vida, não. Agora vamos conhecer Urano, o 7º planeta. Ele também tem pequenos anéis, mas são bem difíceis de enxergar. E olha só, ele tem 27 luas. Uau, é muita lua! Sua cor é azulada porque tem muito gelo e gás metano. Isso faz com que fique com essa cor linda. E agora vamos visitar o último planeta do Sistema Solar, Netuno. Ele é 4 vezes maior que a Terra e tem os ventos mais rápidos de todos os planetas. As manchas que aparecem são enormes tempestades com ventos de mais de 2.000 km por hora. É muito rápido. Mas, já que nós estamos aqui, o que vocês acham de irmos além do Sistema Solar? Explorar o universo! Olha só, estamos saindo do Sistema Solar. Está muito rápido! Uau! E essas manchas brancas? De onde saímos? Ah, é a Via Láctea, a galáxia onde fica o nosso Sistema Solar. Ela tem esse nome porque, vista do espaço, tem esse aspecto meio leitoso. Parece feita todinha de leite. E nós ficamos em um dos braços dela. Vamos viajar um pouquinho mais? Uau! Como o universo é gigantesco! Ele não tem fim. Mas
Como ele surgiu? Ah, lembrei! Os cientistas, depois de muito estudar, descobriram que ele surgiu de uma gigantesca explosão espacial chamada Big Bang. E assim surgiram todos os astros do universo. Uau! Que formas lindas! São as nebulosas. Nebulosas são nuvens de poeira estelar de algumas estrelas que explodiram e morreram. As nebulosas são lindas e algumas se parecem com coisas que conhecemos e levam esse nome por essa aparência. Olha só, olha a nebulosa de Helix, chamada Olho de Deus, pois se parece com um olho. A ampulheta, que se parece com uma ampulheta e até foi capa do álbum de uma banda de rock chamada Pearl Jam. Tem a nebulosa Rosetta, a Bubble, a borboleta, a aranha vermelha, cabeça de cavalo e muitas outras, como Orion. Também tem uma música muito legal com esse nome, de uma banda chamada Metallica. É muito comum que os artistas olhem para o espaço e se inspirem para fazer suas poesias e canções. O universo é muito inspirador. O universo é realmente enorme e nós fazemos parte dele. Somos um pedacinho do universo. Ai, cansei. Vamos voltar para o nosso planeta? Já estou avistando a Terra. Ela está se movendo. A Terra também se movimenta ao redor do Sol. E uma volta completinha dura 1 ano. É um movimento de translação, mas ela só circula em sua órbita. Órbita é uma estrada imaginária e cada planeta tem a sua. Por isso que eles não se chocam quando circulam ao redor do Sol. Mas a Terra também está girando igual a um peão. Esse gira-gira chama-se movimento de rotação. Ele dura 24 horas e nos dá os dias e as noites. Quando o local que estamos na Terra está virada para o Sol, é dia. Quando está do outro lado, é noite. Ih, já está escurecendo onde eu moro na Terra. Melhor ir embora. Vamos descer. Segurem-se. Eu adorei viajar pelo espaço. E vocês, gostaram? O que vocês acham de fazermos um foguetinho espacial para fazer essa viagem também? Vamos lá? Então agora é a hora da nossa experiência. Vamos relembrar os materiais? Para a nossa experiência, que é o foguetinho que voa, você vai precisar de água, 3 triângulos medindo 2 centímetros de lado, aí você recorta bonitinho como está aqui, 2 triângulos medindo 4 centímetros, eles estão aqui cortados, fita adesiva, um comprimido efervescente e uma embalagem de bala de chocolate, ok? Mas antes da gente começar a nossa experiência, eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês. Lembram da experiência da aula passada, o Universo na Garrafa? Dá uma olhadinha ali, o que as crianças fizeram em casa e olha só como ficou bonito. Vamos ver? Olha só, ele se vestiu de cientista e fez junto comigo a experiência. Ficou legal, hein? Olha só, a família inteira fazendo a experiência. Como ficou bonito!
Viu só, pessoal, como é legal fazer as experiências? Além de você aprender bastante, você ainda pode aparecer aqui. E hoje vamos fazer então a experiência do foguetinho. E ele voa. Então, se liga só o que a gente vai fazer. Você vai pegar a embalagem, né? Vai colocar os 3 triângulos menores fixados aqui, ó. Então, a tampa vem aqui. Você vai colocar os triângulos na parte virada para a tampa, ok? Então, você vai pegar os triângulos maiores e vai colocar na parte de baixo para formar a pontinha do foguete. Na hora que nós colocarmos, ele vai explodir lá para cima. Vamos lá então? Próximo passo, vamos colocar a água. Você vai pegar a água, você vai colocar 2 dedinhos de água. Não pode ser muita água. Ó, a professora colocou muito, então eu vou tirar um pouquinho. Aí, e aqui na tampinha, você vai fixar com a fita adesiva o comprimido efervescente. Ó, ele está bem fixo, ó. Aí, você vai tampar. Aí, tem que ser mais rapidinho. Você vai tampar, vai virar. Agora, é só esperar. Viram só? Ele voa mesmo. Agora, você faz aí na sua casa e tira a foto e manda pra gente. A gente vai mostrar você aqui fazendo a viagem espacial igual a nossa história, usando o foguetinho. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e a semana que vem eu espero vocês junto comigo para mais uma aula de ciências. Até mais! Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou um cientista, o meu papo é futurista e lunático. Eu vivo sempre no mundo da lua, tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou inteligente. Se você quer vir com a gente, venha que será um barato. Pega carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar pra casa é nosso lindo balão azul. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou um cientista, o meu papo é futurista e lunático. Eu vivo sempre no mundo da lua, tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou inteligente. Se você quer vir com a gente, venha que será um barato. Pega carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea, a estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar pra casa é nosso lindo balão azul. Pega carona nessa
voltar pra casa, nosso lindo balão azul. Nosso lindo balão azul. Nosso lindo balão azul. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Yasmin Louise, eu estudo na escola Dr. Carlos B. de Macedo. Eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço. E para todas as pessoas da minha sala, e um super beijo, tchau! Vai! 1, 2, 3. Ê, voou o foguetinho!